Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para conversar um pouco com vocês, né? E antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui conosco. Quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, que é muito importante para a gente, e também esteja conosco lá no nosso Instagram, no @papo.d.vascaíno. Vídeo todos os dias para vocês, para a gente conversar sobre Vasco da Gama. E a gente está aqui para isso. Deixei passar um pouco as informações sobre as questões referentes a liminar que os dois torcedores vascaínos conseguiram, né, para o Vasco jogar em São Januário contra o Flamengo. O pronunciamento, né, na verdade, do CEO, né, do Vasco, e depois o pronunciamento do Flamengo e do Fluminense sobre as questões do consórcio referente a isso. Então, a gente vai citar alguns itens aqui e tentar mensurar de forma efetiva para que você, torcedor vascaíno, não seja enganado, né? A gente tem muitas páginas de Vasco aí falando que o Pedrinho está errado, que ele foi frouxo e que ele deveria ter ido para cima, que deveria ter aceitado, mas não é bem assim. Então, é esses detalhes que a gente tem que colocar aqui em questão para conversar com vocês, beleza? Dito isso, vamos começar o assunto pensando no seguinte: se você tivesse uma empresa, porque o Vasco hoje é uma empresa e a gente não pode fugir disso, você aceitaria que outras pessoas de fora, terceiros, entrassem na justiça por você? É uma pergunta. Depois você me responde no comentário. Segundo ponto a CBF, né, no seu regulamento de competições, prevê no artigo 145 que o time que permitir influências de terceiros, né, ou entradas jurídicas de terceiros para tentar ajudar o time e aceitar isso, sofreriam sanções. O Vasco tem o seu jurídico muito bem formado. Quando o Pedrinho lá atrás disse que queria jogar em São Januário, ele não mentiu em momento nenhum. E aí você pode achar que eu estou passando pano, que eu estou defendendo, enfim, é sua opinião. Mas a gente tem que ser racional nesse momento. A gente tem que deixar de ser emotivo para pensar no bem maior que é o Vasco. E daí a gente começa a observar algumas nuances. Quando o Pedrinho fala isso, o Vasco, o BEP veta isso, né? O BEP veta dizendo que não tem condições, porque teve laudo e tudo mais. A liminar da ação pública introduzida pelos dois torcedores foi válida? Sem dúvida nenhuma. Por que foi válida? Porque a juíza deu uma lição de moral no BEP. Ah, mas muitos podem pensar assim, Léo, não vai valer de nada. Eu acho que vale muito, porque mostra mais uma vez que uma magistrada diz sobre a fragilidade do BEP, e isso pode ser usado até futuramente pelo próprio Vasco, a decisão da juíza para os dois nessa decisão pública. Deveriam ser respeitados os dois torcedores com isso? Eles entraram por conta própria, porque quiseram entrar. E parabéns a eles por isso. Eles mostraram mais uma vez que uns torcedores comuns podem ajudar o Vasco de alguma forma. Mas esse ajudar o Vasco era obrigado a aceitar isso? Não. O que a juíza disse foi, o Vasco pode jogar na sua casa. E a culpa disso, da não segurança, é do BEP. Resumidamente, foi isso que ela disse. Ela não disse se o Flamengo poderia levar sua torcida, ela não disse se isso seria ponderado de forma efetiva, que o Vasco teria que cumprir isso nessa liminar, estaria respaldado. Enfim, ela citou que dependeria do parecer técnico. E quem dá o parecer técnico? O BEP. Mesmo com a liminar, o BEP iria dizer, olha, vocês podem jogar, mas com torcida única. E aí estariam reclamando porque foi torcida única, né? E as páginas estariam postando também sobre isso. Léo, o Pedrinho para você foi frouxo? Não. Não acho que o Pedrinho foi vilão nesse sentido, acho que o Pedrinho agiu como um profissional, gerenciando de forma efetiva isso e mantendo um acordo para esse jogo com o Flamengo. Qual seria esse acordo? Anteriormente, o Flamengo levaria 90% das receitas e 10% era com o Vasco. Então, o Vasco não ficaria com quase nada, mesmo sendo mandante. O que eles liberaram para o Vasco agora, dentro desse acordo, foi meio a meio. E eu acho um acordo justo dentro desse contexto, porque o Vasco vai poder ter o vestiário de mandante, vai poder ter suas coisas de mandante lá nesse jogo, vai poder ter a renda dividida, se der aí 70 mil pessoas, 50% para cada um da renda que deu dessas 70 mil, no clássico do dia 19.
e o Vasco volta a ter uma entrada pacífica com o Flamengo e o Fluminense, que estão no consórcio, e se isso vai ser a longo prazo ou não, a gente pode discutir no outro momento, mas eu acho que nesse momento o Pedrinho acertou em levar para o Maracanã ou manter o acordo dele com o Maracanã. E acordos foram feitos para ser cumpridos. Se o Flamengo não cumprir com aquilo que disse, o Pedrinho vai vir e está respaldado pela série de fatores aí que a mídia já soltou sobre isso. O Flamengo emitiu uma nota e o Fluminense também, devido à reportagem do Globo, né, do jornalista do Globo, que disse que o Vasco estaria de volta no consórcio Maracanã. Não está no consórcio Maracanã. O Flamengo e o Fluminense deixou claro isso. O Vasco utilizaria por 4 jogos, nesse ano, 4 datas, assim que disponível. Eu acho isso bom? Não acho um acordo viável somente para 4 partidas. Acho que o Vasco poderia usar o Newton Santos, mesmo a capacidade do Newton Santos sendo um pouco menor, mas eu acho que o Vasco, pela relação com o Botafogo, poderia usar o Newton Santos tranquilamente. Acho poucas datas para o Vasco fechar um acordo desse, mas penso ser importante para a renda do clube que o Vasco precisa ter esse ano. Para quem sabe, né, ou para quem não lembra, o Vasco não está tendo dinheiro de renda de SAF entrando. O associativo está tocando aquilo ali e o Vasco é uma empresa. Por mais que o presidente do associativo, que seja o Pedrinho, esteja tocando isso, o Vasco é uma empresa. E uma empresa não pode voltar atrás ou dar vez a nós, torcedores, como pessoa física. Ponto. A gente vai chegar ali, a gente não trabalha para o clube. A gente ama o clube, vem aqui, fala com o clube, fala do clube, tem canal, tem ajuda de alguma forma, outras páginas atrapalham de outra forma. E o que os torcedores, os 2 torcedores quiseram fazer foi o quê? Ajudar. Só que o Vasco tinha a opção de aceitar ou não. Diante desse artigo, que eu vou até colocar para vocês aqui na tela, o Vasco não pode fazer isso. Obviamente que seria uma perca de mando de campo, as sanções seriam perca de pontos, que isso poderia influenciar no futuro rebaixamento, se o Vasco estiver nesse ano brigando para não cair. Então, na tela, como vocês podem ver aí, ó, o artigo 145 diz o seguinte, esquece o artigo 144 aqui, vamos para o 145, vamos lá. Os clubes participantes das competições nacionais, regionais e estaduais obrigam-se e comprometem-se a impedir ou desautorizar por escrito que terceiros, nesse caso aqui, os 2 torcedores do Vasco, pessoa física ou jurídica, eles proíbem até pessoa jurídica também, eu tinha falado só de pessoa física, pública ou privada, façam uso de procedimentos extrajudiciais. O que são procedimentos extrajudiciais? Essa liminar seria um procedimento extrajudicial, tá? Porque a decisão já estava tomada, eles entram na justiça e conseguem uma liminar para que isso aconteça, para que o jogo acontecesse em São Januário. Ou judiciais, ou seja, extrajudiciais e judiciais, tanto um quanto o outro, para defender ou postular direitos ou interesses próprios ou privativos dos clubes em matéria ou ação que envolva a CBF. Campeonato Brasileiro, organização da CBF, então envolve a CBF. Ou tenha reflexos sobre a organização e funcionamento da CBF ou das competições por esta organizadas ou autorizadas, renunciando expressamente a qualquer benefício que tais procedimentos possam lhes conferir. Então, ou seja, o artigo 145 do Regulamento Geral da CBF das competições é bem enfático. Ele deixa bem claro para a gente que o Vasco não poderia aceitar de forma alguma essa situação desses 2 torcedores, que por sinal tem o meu respeito, acredito que é sempre válido a ação pública, isso mostra o quanto a torcida do Vasco é enganjada e consegue ajudar o clube dependendo do que for, mas nesse sentido atrapalharia o nosso clube, atrapalharia o nosso andamento. E se fosse para fazer, o Pedrinho faria, agora entrando com o jurídico do clube sobre essa questão de jogar ou não em São Januário. Espero que até aqui a gente tenha entendido o que aconteceu. A minha intenção é deixar esclarecido e vocês tirarem as conclusões de vocês, tá? Quando o Pedrinho quis jogar no Maracanã no passado e não deixaram, todo mundo ficou chateado porque não deixou jogar no Maracanã e tinha que jogar na justiça. Uma empresa, hoje, por mais que a gente não pense nisso no futebol brasileiro, eu vou tomar como base a MLS para que a gente consiga chegar no consenso. O salário do Messi, que foi contratado pelo Miami City, se eu não me engano, o nome do Miami City, hoje é pago metade ou menos da metade pelo clube e os outros 50%, 60% dos clubes que envolvem a liga. Por que isso, Léo? Isso traz
um cenário de show business. Eu não concordo com o show business nesse sentido pro Vasco, tá? Eu não concordo isso para o Vasco e nem para o futebol brasileiro. Eu acho que é outra realidade. O futebol brasileiro é muita paixão. Acho muito difícil esses acordos prevalecerem por longos períodos entre Vasco e Fluminense, ou Vasco e Botafogo, ou Fluminense e Botafogo, e vice-versa, os times cariocas, porque por mais que sejam gestões profissionais, tem sempre algum time querendo levar vantagem. E no Rio de Janeiro, esse time é o Flamengo. É a gestão do Flamengo que levar vantagem, né? E o Vasco já conseguiu um avanço, que foi 50%. Então, isso é um acordo que a gente precisa aceitar e entender que foi benéfico para o Vasco nesse momento. A gente jogar no Maracanã. Quem sabe no ano que vem jogar algumas datas lá também. Ah, Léo, tá implorando para jogar? Não. Mas São Januário vai entrar em reforma. E pensando como empresa, a gente precisa analisar que o Vasco precisa de dinheiro até vender para o novo investidor. E quando que vai vir esse investidor? A gente não sabe quando isso vai acontecer. O imbróglio jurídico está muito grande e a gente precisa ajudar o Vasco de alguma forma. Como que a gente ajuda? Passando a informação correta para você ou colocando os fatos e você tirando as suas próprias conclusões. Pedrinho, para mim, acertou demais nisso. O Vasco sofreria sanções. Também não desmereço aqui a tentativa dos torcedores, tá? Tem muitas páginas colocando que o Pedrinho jogou no lixo, que os torcedores fizeram. Não, gente, ele não jogou no lixo isso. É porque realmente o Vasco não pode aceitar uma situação dessa. Então, tá aí o artigo 145 que eu mostrei para vocês, da Lei Geral do Esporte, né? Ou do Regulamento Geral das Competições da CBF. E é nítido que a CBF prejudicaria demais o Vasco, porque em todo momento que o Vasco recebe punições, é sempre o Vasco que recebe punições maiores, mais longas, como foi da Força Jovem, como foi de São Januário no ano retrasado, como foi de uma série de outros fatores de interdição de São Januário, aonde o Vasco sofre com isso. A rejeição do BEP de querer fazer a segurança lá, que eu acho temerário demais, porque eles conseguem fazer, se eles organizam um jogo que tem 70 mil pessoas dentro do Maracanã, como que eles não conseguiriam organizar um jogo onde bateriam 20 mil pessoas? Né? Dá para fazer sim. Então, assim, o que ela expôs mais ainda foi a situação do BEP, que é uma situação muito fraca, é uma situação, como eu disse, tendenciosa na minha visão, contra o Vasco, né, que tem estádio, que tem casa. A gente quer jogar em São Januário, porém, a gente tem que ser racional. Então, ou seja, não tem como o Vasco aceitar uma situação dessa. O Pedrinho, para mim, acertou. Os dois torcedores estão de parabéns, porque a iniciativa pública que eles tiveram também valeu a pena, né? Pode não ter dado o resultado de ir para lá, mas eu quero pedir agora, para encerrar esse vídeo, o cuidado de vocês, torcedores vascaínos, assim como eu. Tenham cuidado de não cair naquilo que você está vendo, olhando, porque tem muita gente, mas muita gente, dentro do YouTube e no Instagram, falando com camisa do Vasco, se dizendo Vasco, e querendo influenciar você para o lado político. E você, mais uma vez, pode estar virando massa de manobra. O que eu estou falando aqui do Pedrinho, eu já critiquei o Pedrinho por várias vezes em outras situações, como o elenco do Vasco, como o técnico Carille, que eu não concordo, como o Lloyd Augusto, enfim. Quando a gente tem que criticar, a gente vem aqui. Mas nesse momento a gente tem que ser justo. A gente não pode também fechar os olhos para aquilo que o Pedrinho acertou em prol daquilo que eu acho que tem que ser. Né? Obviamente que eu queria jogar em São Januário todos os jogos, sem dúvida. Mas eu, enquanto torcedor e enquanto jornalista não, enquanto comunicador do YouTube, eu preciso passar para vocês algo racional e algo lúcido. Eu não posso ser louco ao tempo de achar que realmente o Vasco teria que aceitar, teria que jogar, bater o pé e pronto. Teve gente que falou do Eurico, o Eurico fazia as coisas, mas fazia dentro das leis aquilo que ele podia fazer. Pô, não, bateu o pé e fez. Não, o Eurico sempre tinha em mãos algo jurídico que respaldasse isso, que fique bem claro isso, tá? Por mais que ele parecesse bater o pé e fazer empurrando o pé na porta, não. Ele já tinha em mãos algo que ele pudesse se respaldar. E é isso que o Vasco está fazendo, se respaldando para não sofrer nenhuma penalidade, que sem dúvida nenhuma, vinda da CBF ou da FIFA ou da onde quer que seja, seria uma punição muito severa para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque já disse para vocês que tendenciam para prejudicar o Vasco de muitas maneiras e além daquilo que parece, né? Tá exemplos aí que eu citei anteriormente, como o fechamento de São Januário naquele período do ano que o Vasco estava lutando para não cair, que o Ramon Dias chega, e o Santos teve a mesma situação e não aconteceu nada.
Outro exemplo, o Corinthians foi punido com multa, mas não com mando de campo pelos rojões jogados ali na Neoquímica Arena na última rodada. Enfim, a gente sabe o que acontece com o Vasco e esse cuidado do Pedrinho para não acontecer isso e manter o que eles acordaram com o Flamengo, eu acho muito válido, tá? Se o Flamengo vai aceitar isso, se o Flamengo vai querer fazer o Vasco ficar com 40-40, como surgiu também, e o Fluminense com 20 nos próximos 2 anos, cara, eu não sei. Eu não sei se eles vão cumprir esse acordo, se vão chegar a esse acordo, exatamente pelo que eu falei da vaidade. Mas para esse jogo, já é benéfico. Para o Campeonato Brasileiro, já é benéfico. Para o Campeonato Carioca, mais ainda, né? Porque a torcida vai estar lá no Maracanã e vai, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande festa, as duas torcidas ali, com o Clássico dos Milhões sendo jogado no Maracanã. Porque outra coisa que a gente tem que respeitar é, errado ou não, a licitação foi concedida a Flamengo e Fluminense. E o consórcio Maracanã, eles que estão gerenciando, não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente pense que houve erros, que o Vasco poderia estar, que não aceitaram o Vasco, que a gente pensou no governador, enfim. Outros problemas, a gente pode pensar várias situações. Só que hoje a realidade é essa. E o Vasco fez certíssimo em fazer isso. Espero ter esclarecido isso para vocês. Espero o seu comentário também sobre isso. E sempre com comentários respeitosos, porque aqui a gente respeita um ao outro. Mas sempre para o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!